Oi, o Sensação está começando agora. Hoje vamos falar de uma grande preocupação dos ambientalistas, que na verdade não deveria ser dos ambientalistas, deveria ser nossa, né? Como eliminar corretamente o lixo que produzimos. Uma nova política de descarte de resíduos vem sendo implantada e a responsabilidade é de todos, desde o consumidor doméstico até os grandes geradores de resíduos, as indústrias, as grandes empresas. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo Lenídia Taiti, advogada especialista em direito ambiental. Eu vou começar pelos resíduos, sabe, Leni? Porque esse lixo que a gente sempre atribui a preocupação aos ambientalistas deveria ser nossa e não é nossa por total falta de educação nossa, não é? Na verdade, o Brasil, ele passou aí um bom tempo, a política ambiental na década de 81, que realmente foi implementada com esse viés de preocupação, com responsabilidades, sob a égide da Lei 6.938, que é uma lei que estabeleceu pela primeira vez a política ambiental. E lá já existia, inclusive, proibições de se ter lixões a céu aberto. Infelizmente, nós passamos aí mais um longo período discutindo políticas e a política de resíduos sempre ficou à mercê dessa discussão. Na verdade, 3 décadas. Né? 3 décadas. Anos 80. Mas o que as pessoas colocam hoje, poxa, mas agora tem uma lei que obriga que os lixões terminem até 2014. Na verdade, essa lei já existia, a obrigação de não ter lixão já era desde 81. Uma lei de 98 também, que é a lei de crimes ambientais, inclusive criminalizando quem jogasse lixões a céu aberto. Mas sempre criminalizam o pequeno, né? Assim, o consumidor. Não pode jogar o toco de cigarro no chão. Não, não pode mesmo. Mas também não pode jogar o lixo da indústria no rio, também tem que saber o que fazer com esse entulho das obras, né? As obras do Rio de Janeiro, por exemplo. Perfeitamente. E de todas as cidades do Brasil, não só do Rio, mas é que o Rio tem obras, né? Um canteiro de obras. E esse canteiro de obras tem que estudar uma maneira de reaproveitar esse resíduo. Até porque a construção civil é um resíduo que tem a destinação correta. E tem um reaproveitamento Tem um reaproveitamento possível, excepcional. Né? Inclusive, eu visitei várias indústrias que fazem reaproveitamento desse material de caçambas, principalmente, construindo blocos sustentáveis para a construção de casas, Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a verdade é que a gente tem, como eu coloquei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que passou 20 anos em discussão no Congresso e que efetivou-se aí em 2010. Essa política traz aí uma ordem de responsabilidade, como você falou. Não é só do consumidor, o menor lá, mas envolve toda a cadeia produtiva. Significando que aí agora nós chamamos para a linha de jogo o fabricante, o distribuidor, o importador, o comerciante e aí, lá no final, o consumidor, que também tem a sua relevância. Tem a sua culpa, tem a sua parcela aí na sua parada. Parcela, porque ele é o ponto que é onde vai começar, inclusive, o processo que a gente está discutindo na lei, que é da logística reversa, que nada mais que não é perversa, é reversa, é trazer esse resíduo de volta novamente para uma nova cadeia produtiva. Não podemos mais enterrar resíduo. Não temos mais espaço, não tem mais como a gente gerir, o planeta está nos limites também da suportabilidade de armazenar esse tipo de resíduo. Mas tem alguma coisa, do Jolie trouxe até aqui o recorte do entulho do túnel da linha 4 do metrô, que está sendo reaproveitado. As grandes obras têm uma destinação para o resíduo, faz parte de um projeto. Quando o cara faz um projeto, ele vai demolir X metros quadrados de área construída, porque está caindo, porque vai cair na cabeça de alguém, enfim, ele vai limpar aquilo ali e vai construir ali. No projeto dele, ele não podia constar o reaproveitamento? Deixa eu só te falar. Essa lei, dos instrumentos que ela traz, e como obrigação, ela cria aí um instrumento que é o Plano de Gerenciamento de Resíduo. Ou seja, a partir do momento que você vai estruturar uma obra, você tem que ter a elaboração desse plano. E isso vale, inclusive, para qualquer gerador de resíduo, à exceção do consumidor, que tem ali uma prática mais simplificada. Mas todos os grandes geradores hoje estão obrigados, pela própria lei, a partir do momento que ele estruturar a ideia de uma obra, ele tem que apresentar um plano de gestão e de gerenciamento de resíduos. Esse plano tem que ser apresentado por um órgão ambiental estadual, dependendo se aquela atividade tiver licenciamento,
ou para o município, se a atividade não tiver licenciável, mas tem os parâmetros a serem seguidos ali de impacto local do município. Mas assim, na vida real, o que acontece? Multas. Nós temos aí... Me cobram mesmo essas multas? Cobra. Eu vou te falar. Outro dia eu recebi no meu trabalho, tem um escritório de consultoria, um pessoal de Goiânia que foi autuado em 1.200.000 por não estar cumprindo a logística reversa de retorno de embalagens de refrigerantes e bebidas alcoólicas, cerveja, exatamente. E aí a menina falou, o que eu posso fazer, doutora? Eu preciso para tentar não pagar essa multa. Eu falei, olha, eu não vou te iludir. É muito difícil você quebrar essa multa, porque você assinou o termo, porque hoje existe também, dentro dessas políticas, existe o que a gente chama de termos de compromisso. Ou seja, o governo está chamando, nós temos em São Paulo hoje uma média de 12.000 a 14.000 CNPJs sendo requisitados para prestar esclarecimentos e para se comprometer com a logística reversa. Ou seja, o que você vai fazer com o resíduo que você gera do seu produto. Porque não é só você oferir lucro, muito pelo contrário. Você tem que ter responsabilidade, como no Pequeno Príncipe. Tu é responsável eternamente por aquilo que você cativa e por aquilo que você gera. Então, nesse sentido, nós temos hoje lei de crimes ambientais, que quem não cumprir a logística reversa, não só responde dentro da responsabilidade que a gente chama que é objetiva, mas a responsabilidade civil, se eventualmente gerar algum dano, e a responsabilidade administrativa, que é o pagamento de multas. Imagina, 1.200.000. Como é que eu vou conseguir defender uma multa dessa se ele foi lá, o empreendedor, e assinou um termo de que ele montaria uma estrutura, uma infraestrutura, para trazer de volta aquelas embalagens para o novo ciclo produtivo? Então, na verdade, ele não está levando a sério, porque se ele assinou, ele tem conhecimento. Ele assinou com... É claro que ele não assinou sem ler, né? Não, é um sabe contrato. Que ele assinou. O que é o termo de compromisso? Nada mais é do que um contrato. E a sociedade vai ser chamada de uma maneira geral, conclamada a todos de uma maneira geral. Todos que estiverem dentro desse circuito ciclo produtivo a participar desse acordo ou desse termo de compromisso. Pois é, mas olha só, é aí que eu estou querendo chegar. Se ele assinou o tal do termo, ele leu o que ele assinou. Leu o que ele não assinou. É bobinho, né? Se ele vai tomar uma multa até porque de 1.200.000, é porque o resíduo dele era bom, né? Era do bom. Aí, muito bem, ele não cumpre. Por quê? Porque ele acha que não tem fiscalização? Quer dizer, ele não acredita naquilo que ele assinou. Né? Eu estou com algumas situações assim, exatamente. Algumas pessoas que às vezes nos procuram falam, qual é o valor da multa? Nós ainda não temos o pessoal aposta muito ainda na falta de infraestrutura do poder público de fiscalização. Mas o que eu posso dizer é que hoje nós temos aí um órgão extremamente atuante, que é o Ministério Público. E se o próprio órgão estadual, por exemplo, no caso eu trabalhei 30 anos dentro de um órgão ambiental no Estado, Departamento Jurídico, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Se nós não atuarmos naquilo que a gente tem de função de fiscalização, o Ministério Público vai nos acionar e vai nos pedir explicação da nossa omissão diante daqueles procedimentos que também é crime a omissão. Que é crime. Ou seja, a própria CETESB, com a qual eu trabalhei muitos anos, ela está sendo também pressionada no sentido de chamar essa população empresarial para responder com políticas públicas, com políticas de responsabilidade dentro desse processo de responsabilidade que a gente chama compartilhada. Na verdade, eu estou entendendo que o cerco está se fechando, né? Total. Está levando 30 anos, quase 40. Mas está na hora. Uma hora vai fechar. Ia fechar, né? Eu acho que... Mas a gente não pode ver só sobre esse viés da fiscalização. Eu acho que isso traz também como retorno novos investimentos. A partir do momento que a gente pensar no produto reciclável, a gente passa a pensar sobre o aspecto social, naquilo que diz respeito a resgatar cidadanias de catadores, a trazer um mercado novo que o Brasil ainda não sabe efetivamente como lidar, que é o mercado da reciclagem. Eu vi uma matéria no Jornal da Band, uma série sobre resíduos, e uma das matérias mostrava o resto de uma obra grande, um prédio grande, e eram tocos de aquele tubo, sabe, de PVC, que passa fio da NET, cabo da NET,
Não, mas era uma quantidade astronômica. Tem que ter uma coisa para fazer com aquilo. Não é possível, porque vai enfiar aquilo aonde? Pois é, por um acaso eu fui procurado pelo pessoal da NET em São Paulo, justamente fui no centro de distribuição do pessoal da NET, onde eles já estavam com essa preocupação. Bom, a gente precisa formular um termo de compromisso para saber o que nós vamos fazer com o nosso resíduo. Mas eles já pensaram em que eles vão fazer? Tem que fazer o processo de logística reversa. Ou seja, ele tem que recolher aquele material, montar centros de recolhimento. O que daquilo? Ele vai encaminhar para centros de triagem que vão fazer o reaproveitamento e usar aquele material como matéria-prima de um novo produto. É essa a filosofia, a lógica da lei. É você não enterrar mais nada. Hoje a gente tem, dentro do que a lei demonstra, a gente só pode mandar para o aterro sanitário e não para o lixão, o que a gente chama de rejeito. Não vamos mais falar em lixo. Lixo é uma palavra descartável hoje dentro dessa nova política ambiental. Vamos falar em resíduo e rejeito. Resíduo a gente reaproveita, a gente reutiliza. Rejeito é orgânico? Não, o rejeito é aquilo que você tecnicamente não tem mais como reaproveitar. Então, é o lixo do lixo. É o lixo do lixo, é o resto do resto. Ou seja, aí você tem que fazer um tratamento adequado e aí sim fazer a disposição no aterro sanitário, licenciado, tudo direitinho. E como é que anda, por exemplo, o caso das pilhas? Porque cada vez mais a gente tem celulares. Cada vez mais nós temos celulares. Cada vez temos mais pilhas, mais celulares, mais aparelhinho que controla o sinal, né? Para carregar, carregador. Isso é um lixo altamente poluente também, né? Exatamente. Então, dentro dessa nova legislação, da Lei 12.305, algumas cadeias foram escolhidas para montar o sistema de logística reversa e saber fazer a destinação e o tratamento desses resíduos. Uma delas, exatamente, pilhas e baterias. Inclusive, já tinham resoluções CONAMA, que é legislações anteriores, que tratavam disso. Pois é, mas não funcionava, né? Quer dizer, a partir do momento agora, se nós identificarmos uma pilha que tenha lá a identificação do fabricante, e se ela for encontrada... Mas toda pilha tem identificação do fabricante. Então, pois é. A partir do momento que ela foi identificada num lixo comum e que possa causar algum tipo de dano ambiental, esse fabricante será chamado a responder. O pessoal da pilha e bateria também está sendo chamado pelo Ministério do Meio Ambiente para promover aí um acordo setorial para saber quais são as ações que ele vai ter que assumir e trazer isso de volta. Eu acho legal que o Ministério do Meio Ambiente chame, né? É bacana, mas não precisava nem chamar, né? Não precisava nem... Porque se a lei é tanto tempo. Não, e já tinha lá as resoluções. O cara já sabe que não pode jogar. E ele continua... que, na verdade, é uma cadeia, o que a gente chama muito difusa. Ou seja, o controle hoje, o que a gente precisa ter é uma palavra que ficou na moda e agora a gente vai ter que considerá-la nesse processo, que é rastreabilidade. Ou seja, nós vamos ter que fazer a rastreabilidade daquilo que daquilo que você fabrica. De tal forma, não sei se vai ser por meio de chip, eu não sei se vai ser através de vouchers, que você vai dar incentivo para que essa cadeia... Isso, a palavra é essa, incentivo, né? Isso que incentivo. Você tem que incentivar a pessoa que está comprando a devolver aquilo. Exatamente. Você está entendendo? Para que aquilo facilitar possa ser também, né? Eu estava pensando como. Tem que ter um incentivo. O fabricante tem que fazer algum incentivo. Exatamente. Se ele devolver a bateria e ganhar uma nova pela metade do preço, sei lá. Já existe empresas de esmalte que estão fazendo promoções, que dão 40, 50 centavos se você levar o vidrinho de volta. Por quê? Porque isso vai facilitar com que a cadeia realmente retorne. Vou ganhar dinheiro. Sim. Já vai ganhar. Porque a gente tem um monte de esmalte, né? Esmalte é uma coisa que realmente, bem lembrado, que todo mundo tem esmalte. Porque o esmalte endurece, daí ele dá bolinha. Aí todo mundo se encanta, né? E ele é duro, aquele vidro. É raro você quebrar o vidro de esmalte. Aliás, graças a Deus, porque faz uma sujeira horrorosa. Verdade. É verdade, mas esmalte é uma coisa... Mas isso é interessante as pessoas incentivarem. Isso eu acho que é fundamental. Agora, eu acho que vai funcionar sim. Vai funcionar sim. Porque esse incentivo na Europa, né? Vai educar. Europa, os Estados Unidos já tem essa política. O próprio incentivo vai educar. O depósito leva a cerveja de volta e pega novas com desconto. Exatamente. Essa é a política. Que a gente, na verdade, a política estabelece outros parâmetros além da reciclagem. Primeira coisa é a gente tentar não gerar, que eu acho que é impossível, não gerar resíduo. Mas é uma vertente da política. Se você gerar... Exatamente, que ia falar agora. Se você não gerar, é a hierarquia da lei, é tentar reduzir.
dentro daquilo que você pode, dentro do seu trabalho. É você utilizar matéria-prima com menos periculosidade. Ou seja, por que que no Brasil, eu posso me estender um pouquinho, na verdade, nós optamos por uma responsabilidade que se chama compartilhada, diferentemente do que é na Europa. Na Europa é a responsabilidade estendida do produtor, ou seja, ele assume o custo logístico do físico, do transporte físico e econômico. No Brasil, nós inovamos, não sei se complicamos, mas inovamos e trouxemos aí uma política de responsabilidade compartilhada, onde entram todos esses atores e cada um, eu enquanto consumidora, tenho que fazer a minha parte. O esmalte seu lá que você tem que levar lá para o comerciante, que é para onde a loja que você comprou, que você adquiriu. O comerciante vai aceitar? Ele tem que... Com uma sacola de trazer esse esmalte de volta. Chega a um ET, mas tira ele não essa tem, louca ele não daqui, tem mais. entendeu? Veja Isso bem. já é lei? É lei. É Lá lei? em São Paulo, aí, veja, se você, em São Paulo tem já um termo de compromisso. Mas Alguns onde que leva o fabricantes seu já esmalte que você descartou? Ou que a sua manicure descartou? Não, aí ela o leva a algum lugar? fabricante vai fazer essa cadeia logística, vai fazer um dia, né? vai voltar para o fabricante, o fabricante vai voltar para o distribuidor e a lógica é que depois esse produto volte para o fabricante e ele promova lá a a ideia é descontaminação. ótima. Excelente. A viabilização dessa ideia O negócio é o vai ser funcional. complicado. Funcional. Imaginemos as características regionais que nós temos num país com as dimensões e com as dificuldades que nós temos. É momento Lulu Santos, ainda vai levar um tempo, mas em compensação, tomara que esse tempo não sejam mais 40 anos, porque a gente não vai aguentar Nós esse temos a lei trampo aí todo. e eu acho que agora a coisa pode Tomara evoluir que muito. vá, né? Dessa vez vai, né? Vai, pode. Aqui em Brasília, as farmácias não pegam os medicamentos vencidos que o consumidor quer entregar, diz a Débora Oldenburgo de Brasília. E deve ser verdade. Eu nunca tentei devolver. Alguém aqui já pois é. tentou? Não. Mas então, o que está em pauta é que está para ser formulado aí esse acordo setorial, onde a farmácia que está na representação, dentro dessa responsabilidade compartilhada, ela enquanto comerciante, ela é um dos atores aí que tem que participar dessa... Ela vai ter que... Ela é obrigada, ela não tem essa alternativa. Aliás, quando você comprar... Mas ainda não tem, né? Quando você comprar um produto, por exemplo, um computador, e eu preciso devolvê-lo, e a empresa muitas vezes fala, não, você que se vira. Não. Agora, a obrigação é do fabricante que tem que criar um sistema de volta. Acho melhor mesmo, antes que o mundo acabe, né? que o mundo Afogado acabe, em que a gente- pilhas e baterias enterrados e e soterrados, lixo, exatamente. né? E a gente dizendo, o Brasil é o país que mais recicla lata de alumínio. Até é, Somos mas por pioneiros. conta da miséria também, não é assim tão, Porque tem tão escala. bom né? assim, né, esse título. Mas a gente Né? tem, por Mas exemplo... é bom que recicle, né, pelo menos. É excelente, até porque a gente não tem mais de onde extrair esse material. Claro. A natureza mais não tem mais para nos oferecer. O jeito é Então, a gente tem que defendê-la de buscar. tudo da gente mesmo, que é a gente que destrói. E a gente faz a própria. logística das embalagens de agrotóxico. O Brasil é líder na logística reversa. Isso é um Mas o Brasil também é estímulo. líder em uso de agrotóxico, né? Deve ser por isso. Mas ele pelo menos ele traz de volta. Bom, pelo menos guarda a embalagem, né? Não, e já é resíduo alguma coisa. perigoso. Meu Deus, uma boa sorte aí, Lenina. Vamos tentar, tem que ter fé. No seu trabalho. E para nós, né? Para todos nós, que você tenha boa sorte. Pra nós, E esses obrigada. industriais e produtores e Que sei lá mais assimilem quem, essa- se toquem. se comprometam. Né? Se comprometam. Se toquem. Se toca aí, malandro.